Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma semana de aula. Hoje nós vamos dar continuidade à aula da semana passada. Estamos indo para a terceira semana de aula. Na semana passada nós falamos sobre o que é elemento, o que é conjunto e como relaciona um elemento com conjunto, né? Eu relaciono um elemento com conjunto através da pertinência, que é o fato de pertencer ou não. Ah, o estojo, uma borracha pertence. A borracha ela é um elemento do estojo, então a borracha ela pertence ao estojo. Outro exemplo, o copo não é um elemento do estojo, então o copo não pertence ao estojo, né? Então quando eu estou relacionando elemento com conjunto, a gente usa a questão da pertinência, tá? Tô só relembrando, tá, pessoal, para que a gente possa dar continuidade. E agora nós falamos sobre a parte de quando eu estou relacionando conjunto com conjunto, né? Então, dos subconjuntos, quando eu tenho um conjunto dentro de outro conjunto. Por exemplo, eu tenho um conjunto estojo, que ele está dentro do conjunto mochila. Então, o conjunto estojo está contido no conjunto mochila. E o conjunto estojo, ele não faz parte do conjunto de frutas. Então, o conjunto estojo não está contido no conjunto de frutas, tudo bem? Então, eu uso pertence e não pertence quando eu relaciono um elemento com conjunto e contido e não contido quando estou relacionando dois conjuntos, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira operação. Para a gente fazer operações com conjuntos, eu tenho que ter pelo menos dois conjuntos. Ó. Então, dado dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Esses nomes pode ser utilizado qualquer letra, tá, pessoal? Então, primeiro nós vamos falar sobre a reunião de conjuntos ou união. Eu particularmente prefiro falar união, tá bom? O que é a união de conjuntos? O que dá a ideia de unir? Ah, eu vou unir, eu vou juntar. Por exemplo, hoje em dia, né, não se casa mais, o povo junta os trapos, né? Então é bem isso, ó, eles juntaram. Ah, a pessoa tinha um fogão e uma cama, outra geladeira e a TV. Então eles juntaram, eles uniram tudo e foram morar juntos. Então a ideia de união é isso, você juntar tudo num grupão só, tudo bem? Então a união, ela é formada pelos elementos que vai pertencer, né, a pelo menos um dos conjuntos, ou do A ou do B. Por exemplo, uma pessoa vai se juntar com outra. Uma tem a TV e, e a geladeira, a outra tem o fogão e a cama. Ao se juntarem, ó, a TV faz parte, ela é um elemento de um dos dois? Então ela vai fazer parte do conjunto, ela vai fazer parte da união. Ah, o guarda-roupa. O guarda-roupa, ele faz parte de um dos dois? Não tinha falado guarda-roupa. Então, como é que ele vai fazer parte dessa união, né? Então, para ser a união, tem que estar em um dos dois. Se pertencer, né, pelo menos um dos conjuntos, ele vai fazer parte da união. Tudo bem? E a notação, a representação é assim, ó, A, U, B, tá? Matematicamente, o que isso representa? A união de A com B é formado, né? O conjunto formado pelos elementos x, tal que o x ele pertence ao conjunto A ou o x vai pertencer a esse conjunto B. Tudo bem? A gente lê assim, ó, A unido com B ou A reunido com B. Eu, particularmente, vou estar utilizando a linguagem A unido com B, tudo bem? Pessoal, então só pensar, união, juntar tudo. Tudo que está em um com o que está no outro, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês através do conceito matemático e vou dar um exemplo para agropecuário para vocês estarem entendendo um pouco melhor. Tudo bem? Por exemplo, ó, eu tenho um conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. E tenho um conjunto B, formado pelos elementos 2, 5 e 7. Pessoal, eu vou fazer duas representações. Vou estar representando através do diagrama de Venn e através dos elementos, né? Mostrando elemento por elemento. Então, o que é a união? Primeiro,
eu tenho 3 situações que eu posso estar representando. Eu posso ver, ó, esses dois conjuntos aqui, eles têm elementos em comum? Ó, 1, 2 e 3. Aqui tem o 2, 5 e 7. Opa, os dois têm o número 2. Então, a bolinha do conjunto A com a bolinha do conjunto B tem algum elemento em comum. Então, eles se encontram, eles ficam interligados, essas duas bolinhas. Vocês estão vendo? Tá? E os elementos que eles têm em comum, tem que colocar aqui no meio, que é o momento que as duas estão se encontrando. Tudo bem? Então tá, as duas se encontram, então a bolinha A e a bolinha B, neste exemplo, ó, os dois têm um elemento 2, então elas se interligam. E o conjunto A? O conjunto A, estampa essa bolinha B aqui, ó, tampa. Vai ficar, o conjunto A é 1, 2, 3, ó, 1, 2 e 3, ó. Então essa bolinha aqui A, ela tem os elementos 1, 2, 3. E a bolinha do B? A bolinha do B é tudo isso daqui, ó, tem o elemento 2, 5 e 7. Tudo bem? E como que eu vou representar a união deles? A unido com B. Nessa situação. Nada mais é do que eu juntar todos os elementos. Eu vou colocar todos os elementos dentro de um único conjunto. Ó, particularmente, pessoal, fica mais fácil se a gente colocar em ordem crescente. Porque aí você consegue analisar para ver se esqueceu algum elemento, tá? Só que não é uma obrigatoriedade, tá? Eu poderia colocar tudo invertido, ó, 1, 3, 2, 7, 5. Não tem problema, tudo bem? Sendo que todos os elementos estejam lá dentro, isso não é um problema, tá bom? Então, olha só, o que seria a união, então, entre eles? Seria eu juntar, colocar todos os elementos do A e os elementos do B em um único conjunto. Ó. Eu vou unir, eu vou juntar. Então, como que vai ficar? 1, 2, 3, 5 e 7. Ó. 1, 2, 3, 5 e 7. Formou a união, a junção desses dois conjuntos. Tudo bem, gente? Então, essa aqui é uma forma de representar através do diagrama de Venn, tá? Como nós já vimos na aula passada. Outra forma, essa daqui, ó. Esse segundo exemplo. O conjunto A é formado pelos elementos 1 e 3 e o conjunto B pelos 5 e 7. Eles têm elemento em comum? Não tem, né? Se eles não têm elemento em comum, ó, as bolinhas são independentes, ó. A bolinha do A, 1 e 3 e a bolinha do B, 5 e 7. Elas não estão se encontrando, ó, elas não têm elementos em comum. Tudo bem, pessoal? Então, fica duas bolinhas distintas, ó, duas bolinhas separadas, elas não se encontram. Tá, professora, mas eu consigo fazer a união? Eu consigo juntar esses dois? Claro, ó, igual o exemplo que eu coloquei do casal, né? Um tem a TV e a geladeira, o outro tem o fogão e a cama. Eles vão conseguir juntar as coisas? Unir? Vão conseguir unir as coisas. Então, vamos unir, vamos juntar esses dois conjuntos, ó, A unido com B. Eu vou pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B. Vai ficar 1, 3, 5 e 7, ó. 1, 3, 5 e 7. Então, a união ela é um pouco intuitiva já, né? Porque o próprio nome já diz, união. Então, eu vou juntar, eu vou unir, tá? Eu vou reunir tudo numa mesma situação. Tudo bem, gente? Uma terceira situação, ó. Eu tenho o conjunto A, formado pelos elementos, né? 1, 3, 5 e 7. E o conjunto B, que é formado pelos elementos 5 e 7. Olha o que está acontecendo. O conjunto B, todos os elementos do conjunto B estão aqui dentro do conjunto A. O que é isso? Ó? Um conjunto dentro de outro conjunto. Eu acabei de relembrar com vocês, né? Quando eu tenho um conjunto contido no outro conjunto, tá? Então, essa é a forma de representar através do diagrama. Se eu desenho uma bolinha dentro da outra. Então, ó, olha os elementos do A. Se eu tampar o B aqui, ó, se eu tampar o B, quais são os elementos do A? Todos os números que estão dentro dessa bolinha grandona. Dentro dessa bolona grandona. Quais são os elementos do A? 1, 3. O 5 e 7 está dentro da bolona? Tá, 5 e 7. Ó, todos esses fazem parte do conjunto do A. E o B é só o 5 e o 7, tá? E a união, se eu juntar todos, vai ficar 1, 3, 5 e 7, ó. Tá? Vou juntar todos os elementos num único conjunto. Tudo bem, gente? Por enquanto, alguma dúvida? Ó, vamos tentar usar um exemplo da disciplina de vocês de silvicultura.
aquela parte que fala sobre produtos florestais madeireiros e não madeireiros, que faz parte do cultivo da floresta. Então vamos ver. Qual é a parte dos produtos florestais madeireiros? Ó, é aquele que ele pega madeira e transforma em mesa, lápis, em alguns objetos. Porta, janela, carvão, papel, etc. Então eu tenho um conjunto formado por produtos madeireiros. E eu tenho um conjunto formado pelos não madeireiros. Que é esse não madeireiro? Óleos essenciais, remédios, cosméticos, cola, tinta, borracha, frutos, né, sementes, entre outros. Então, eu posso ter esses dois conjuntos. Esses dois conjuntos, eles têm elementos em comum? Ó. Qual desses três, se eu fosse representar eles em forma de diagrama, qual dos três você acha que vai se enquadrar? No exemplo A, no exemplo B ou no exemplo C? Um é madeireiro, o outro não madeireiro. O que vocês acham, gente? Isso mesmo, muito bom. Eles não têm elementos em comum. Então, eles vão cair nessa situação aqui, ó, né? Nesse segundo exemplo, no exemplo B. Então, eu tenho situações madeireiras, que seria um conjunto A, e um conjunto B de não madeireiros, que são os óleos cosméticos, né? Se eu fosse fazer a união desses dois conjuntos, qual que seria o conjunto união? Qual que seria a união do A com o B? Seria porta, janela, cosmético, cola, tinta, fruta, semente, cadeira, carvão, papel, lápis. Então, ó, eu estou juntando, eu estou unindo esses dois conjuntos. Tudo bem, gente? Então, ó, o que dá a ideia de união? Somar. Eu estou somando os elementos, estou juntando todos os elementos. Igual aqui, ó. Aqui tinha 2 elementos, aqui tinha 2 elementos. Então, eu vou juntar tudo, ó. Vão ter 4 elementos. Ah, professor, aqui tem 3, aqui tem 3, então teria 6 elementos, mas aqui só tem 5. Por que só tem 5? Porque tem um elemento que está se repetindo dos dois. Então, eu não preciso colocar ele 2 vezes. Uma vez me basta. Tudo bem? Então tá, então vamos para a próxima operação, que é a interseção de conjuntos. A interseção, o que é a interseção? É o que está em comum, é o que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, ó, o que é a interseção? Ela é formada pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tudo bem? Ó? A notação, a representação é dada dessa forma, ó, com o zinho virado para baixo. Ó, isso aqui é a interseção. Tudo bem? Então, sempre que vocês virem isso daqui, ele vai estar falando ó, a interseção B, ou a inter B, ou a intersecção com B, tá? Eu utilizo mais essas duas aqui, a interseção B, tudo bem? E o que então é a interseção B? Pessoal, uma coisa extremamente importante é vocês olharem isso daqui, ó. Se eu não tivesse nada aqui, ó, se eu tivesse só isso daqui, você tem que saber o que ele está querendo. Se é a interseção, a inter B, a interseção com B. Então, são os elementos X, tal que X ele pertence ao A e o X também pertence ao B. Então, tem que ver o elemento que está nos dois ao mesmo tempo. Tem que ter um elemento em comum. Tudo bem? Então tá, vamos para os exemplos matemáticos. Pessoal, eu peguei os mesmos exemplos da operação da união, tudo bem? Eu vou usar sempre os mesmos exemplos, tudo bem? Então, o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3 e o B formado pelos elementos 2, 5 e 7. Novamente, ele vai me dar a mesma configuração do diagrama, né? Conforme eu falei para vocês, que eles têm elemento em comum, então vai ter esse pedacinho aqui, ó, em comum, tá? E agora, qual que é a interseção do conjunto A com o conjunto B? Quer dizer, o que está no A e no B ao mesmo tempo? O que está no A e no B ao mesmo tempo é esse pedacinho aqui, ó, que é a interseção entre eles, ó. Então, esse pedaço aqui, ó, a gente pode chamar de interseção, tudo bem? Então, o que está em comum? Precisaria fazer o diagrama, gente? Não, é que eu estou aproveitando para mostrar as representações para vocês, tá? Só olhando aqui, a gente conseguiria saber, ó, quais são os elementos que tem nos dois. Um tem nos dois? Não, só tem no A.
2 tem nos dois? Tem. Opa, então faz parte da interseção. 3 tem nos dois? Não. 5 tem nos dois? Não. E o 7 também não. O único elemento que tem nos dois ao mesmo tempo é o número 2. Então, a interseção de A com B, nesse exemplo aqui, é 2. Tudo bem? Agora, olha só, por isso que eu estou apresentando 3 situações para vocês verem a diferença entre elas. Olha esse exemplo B aqui, ó, que é o mesmo que eu apresentei anteriormente aqui na operação da união. O A é formado pelo elemento 1 e 3 e o B é formado pelo elemento 5 e 7. Qual elemento que está em comum? Quer dizer, que está se repetindo nos dois? Professor, mas as bolhas não estão interligadas. Então, tem algum elemento em comum nos dois? Não tem. Ah, então não existe a interseção? Sim, gente, existe. Existe, mas o resultado é vazio, porque não tem elemento nessa interseção. Não tem elemento que se repete nos dois ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, a gente pode representar com as chaves sem nada dentro, que representa o vazio, ou com a bolinha cortada, que também representa o vazio. Tudo bem? Por quê? Porque a interseção é o elemento que está nos dois, ela está se repetindo nos dois ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, não tem nenhum elemento que esteja no A e no B ao mesmo tempo, não é? E esse exemplo C, ó, o conjunto B, ó, está dentro do conjunto A, ele está contido, né? Qual elemento que está em comum? Se eu não tivesse o diagrama, só olhar aqui, ó. O 1 está nos dois? Não. O 3 está nos dois? Não. O 5 está nos dois? Está. Então, faz parte da interseção. O 7 está nos dois? Está. Então, faz parte da interseção. Outra forma de estar perguntando é assim. 1 está no conjunto A e no conjunto B? Não. Ó, olha aqui, ó. E. O 3 está no conjunto A e no conjunto B? Também não. O 5 está no conjunto A e no conjunto B? Está no A e no B. O 7 está no A e no B? Está. Então, esses dois fazem parte da interseção. Olha a representação. A inter B é igual aos elementos 5 e 7, que são os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? Então, a união da ideia de juntar tudo, unir, e a interseção é o que está em comum entre eles, né? Então, ó, vamos lá novamente para aquele exemplo de produtos florestais, madeireiros e não madeireiros. Como a gente já sabe que ele se enquadra nessa situação B aqui, ó, o que vocês acham? Qual que vai ser a interseção entre eles? Vazio, né? Porque não tem elemento em comum. Um tem elementos que depende da madeira, o outro não, é o contrário, não é madeireiro. Que são óleos, então eles não utilizam a madeira, né? Então, eles não têm elemento comum, então não existe uma interseção entre eles. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais uma operação. A diferença de conjuntos, pessoal. Diferença é uma operação matemática que vocês já conhecem, que é a subtração. Então, ó, a diferença entre o A e o B é o conjunto formado pelos elementos de A que não pertence a B. E eu poderia fazer ao contrário, ó. É porque eu tô falando aqui a diferença de A e B. Se eu falasse a diferença de B e A, é outra situação, tudo bem, pessoal? Então, ó, A menos B e B menos A são duas situações totalmente diferentes. O que é diferente nessa situação aqui, ó, porque é A unido com B, A unido com B, ou B unido com A é a mesma coisa. E na interseção também, A interseção com B e B interseção com A é a mesma coisa. Já na diferença, não. A menos B e B menos A são situações totalmente diferentes. Tudo bem? Então, olha só. Se eu pegar A, olha como a gente lê. A menos B. A menos B. Ou se eu tivesse B primeiro, seria B menos A. Tudo bem? O que é A menos B? Eu vou pegar os elementos. Tal que um elemento ele vai pertencer ao A e não vai poder pertencer ao B. Como assim, professor? Então, vamos lá. O mesmo exemplo novamente. Não vou ficar explicando novamente os exemplos, tá, pessoal? Porque já foi explicado anteriormente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o conjunto A e vou tirar o conjunto B. Tirar como? Tiro o elemento que eles têm igual. Pessoal,
A diferença, nenhum dos exemplos, nenhuma das operações, você é obrigado a fazer o diagrama. Só que nesse caso aqui da diferença, é muito mais fácil visualizar. Se eu pegar a bolinha A e tirar, ó, eu não consigo mostrar aqui para vocês, mas tampa, tira esse conjunto B aqui, ó. Tira. O que vai sobrar? Sobrou o 1 e o 3, ó. Eu peguei o conjunto A e tirei, ó. Fiz menos o conjunto B, ó. Arranca tudo isso aqui. Vai sobrar o quê? O 1 e o 3. E se eu fizesse o contrário, pessoal? Se eu pegasse o B e arrancasse o A? Aí eu vou arrancar isso aqui, ó. Vou tirar essa bola aqui, ó. Tirar os elementos 1, 2 e 3, ó. Tira essa bola. Tampa ela aí no computador de vocês. Ou no celular, né? Tampa para vocês visualizarem melhor. Vai sobrar o quê? O 5 e o 7, tá? Mas não, nós estamos falando aqui A menos B, então A, tirei o B, então eu tiro essa bola, vai sobrar o 1 e o 3, ó. A menos B, 1 e 3. Tudo bem? Nesse exemplo, nesse exemplo que tem eles a bolinha, né, uma interseção entre elas. E nesse caso, que as bolinhas elas não se interligam, elas não têm nada em comum. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a bolinha do A e vou tirar a bolinha do B. Então, arranca essa bola daqui, ó, tampa essa bolinha daqui, vai sobrar o quê? 1 e 3. Olha só, gente, né? Tira essa bolinha, vai sobrar 1 e 3. E nesse terceiro exemplo aqui, ó, eu vou pegar o conjunto A e tirar, ó, arranca essa bolinha. Aí, onde vocês estão assistindo, tampa com o dedo a bolinha, ó. O que vai sobrar? Vai sobrar o 1 e o 3. Ó, nesses três exemplos, os conjuntos foram iguais, ó. 1 e 3, 1 e 3, 1 e 3, tá? Não é uma regra, tá, pessoal? Foi o exemplo que eu utilizei aqui. Tudo bem? Por exemplo, se eu pegar os produtos madeireiros e tirar os que não são madeireiros, vai sobrar o quê, gente? Vai sobrar os que são madeireiros, né? Porque eles se enquadram nesse conjunto aqui, ó. Se eles não têm elemento comum, então eu vou pegar o conjunto que tem que vem da madeira, especificamente, e tirar os que não são madeireiros, vai sobrar os que são madeireiros. Vai sobrar janela, vai sobrar porta, poste, papel, carvão, né? Tem como ficar borracha, óleo essencial nesse conjunto madeireiro? Não, porque isso não é um objeto de madeira, né? Tudo bem? E agora a última operação, que é o complementar. Pessoal, o complementar é a mesma coisa que diferença de conjunto, tá? Só que ele só vale para uma situação, que é essa situação aqui que eu estou apresentando para vocês, que é quando um conjunto está dentro do outro. Então, o complementar não vale para essas situações aqui, tudo bem? O complementar só vale quando tem um conjunto contido no outro, um conjunto dentro do outro, tudo bem? Então, ó, como que a gente vai fazer? O que é complementar? Chama-se complementar de B em relação a A, o conjunto dos elementos de A que não pertence a B. Pessoal, anotação aqui, né? Complementar, ó, de B em relação a A. O que é isso? É A menos B. Isso aqui é a representação que vocês vão estar vendo, tá? Mas o que isso quer dizer? Eu pegar o elemento que tá, o conjunto está aqui embaixo menos o conjunto que está aqui em cima, ó, A menos B. Tudo bem? Se tivesse complementar de A em relação a B, seria B menos A. Tudo bem, pessoal? É isso que vocês têm que saber. E aí, vai recair no exemplo anterior, né? A gente lê, ó, complementar de B em relação a A. Eu vou complementar B, complementar em relação a A. E o que é o complementar, pessoal? É como se eu fosse ver assim, o que falta? Ó, porque ó, o complementar só vale quando eu tenho um conjunto contido dentro do outro, tá? Peguei aquele terceiro exemplo, que tá o conjunto B dentro do conjunto A. O que falta para o B, para eu complementar o B e ele virar o A? Então, o que falta? Esse eu tô falando de uma outra forma, tá, gente? Sem estar utilizando as operações matemáticas. Então, o que falta eu complementar o conjunto B
para que ele se transforme nesse conjunto maior, no conjunto A. Tá faltando o elemento 1 e 3, ó. Tudo bem? Ou então, é só fazer o A menos o B. Eu tenho o conjunto A aqui formado por 1, 3, 5 e 7 e o B que é 5 e 7. Eu vou fazer, ó, o complementar de B em relação ao A é A menos B. Se eu pegar A menos B, eu vou pegar o conjunto A e tirar o que eles têm igual. Tem igual o 5 e o 7. Vai sobrar o quê? O 1 e o 3. Então, eu posso fazer simplesmente a operação da subtração, ou eu posso pensar dessa forma. O que falta para complementar e virar o outro? Tudo bem? O complementar é uma coisa que não é muito usada, por quê? Porque ele é um caso específico. Só vale quando tem um conjunto dentro do outro. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer um exemplo. Então, para encerrar, gente, vou apresentar 2 exemplos para vocês. Opa! O primeiro exemplo, ó. Seja os conjuntos A, formado pelos elementos A, B, C e D. O conjunto B, formado pelos elementos C, D, E, F, G. E o conjunto C, formado pelos elementos B, D, E e G. Vamos efetuar as operações. Pessoal, ele nunca vai estar falando assim, faça a união entre os conjuntos A e B. Não vai ser feito dessa forma. Ele vai dar isso aqui, ó, A u B. O que é A u B? Vocês vão ter que lembrar que essa representação aqui, ó, é a união. Então, vou fazer A unido com B. Tudo bem, pessoal? Então, ó, qual que é a união do B, do A com B? Eu vou pegar todos os elementos, qual que é a ideia mesmo da união? É juntar todo mundo. Então, vou pegar os elementos do A e juntar com os elementos do B. Vai ficar, ó, A, B, C, D. C e D já coloquei, então vai ficar E, F, G. Tudo bem? Ó, A unido com B. Eu vou juntar os elementos, ó. Eu vou juntar os elementos do A, ó, A, B, C e D, e vou juntar com os elementos do B. O B já vai o C e o D, mas o C e o D eu já coloquei, eu não preciso colocar C, D de novo, tá, gente? Para não ficar muito grande. Poderia, estaria errado? Não, mas não tem necessidade, né? Então, você só complementa com o que tá faltando, ó, E, F, G, tudo bem? Agora, na alternativa B, eu quero fazer a união, ó, B, U, C. O que é isso aqui mesmo? União. Então, eu vou unir o conjunto B com o conjunto C. Então, vou analisar esses 2 conjuntos, ó. Então, eu poderia pegar, ó, começar aqui, ó. Vamos unir o conjunto B. Então, vou pegar C, D, E, F, G, B, o D já tem, o E já tem e o G já tem. Então, basta eu acrescentar o B. Não importa onde que eu coloquei, pessoal. Eu coloquei o B primeiro aqui, ó, para ficar em uma ordem alfabética, a ordem crescente alfabética que a gente é acostumado, né? B, C, D, E, F, G. Eu poderia ter colocado C, D, E, F, G e o B aqui no final. Isso é indiferente. O que não pode acontecer é você deixar de colocar um elemento. Por exemplo, eu esquecer de colocar o C, por exemplo. Colocar B, ó, tampando aqui, ó. Colocar só o B, o D, o E, o F e o G. Aí vai estar errado. Porque não vai ser a união deles. Vai estar faltando um elemento, que é o C que está no conjunto B. Tudo bem? Aqui, ó, alternativa C. Eu vou pegar o conjunto A e vou tirar o conjunto B. Então, vou pegar o conjunto A e vou tirar os elementos que tem em comum. A, aqui tem A, aqui tem A? Não. B, aqui tem B? Não. C, aqui tem C? Tem. Então, ó, tira, arranca. Tirei, ranquei. Aí eu vou pegar e vou ver o D. O D tem aqui? Tem. Então, eu vou arrancar, ó, tirei. Então, ó, tirei o C e tirei o D, sobrou o quê? O A e o B. Tudo bem, pessoal? Se ficar difícil de visualizar, faz o diagraminha aí, tá? Monta o diagrama, vê se eles têm elemento comum, aí para você saber em qual das 3 situações ele se encaixa, tá? Se encaixa nessa, primeira situação, nesta ou nesta, tudo bem? A D. O que é isso aqui, gente? B, esse U de ponta cabeça e o C. O que é isso aqui mesmo? A interseção. Então, o que eu quero? Eu quero a interseção B. O que é a interseção mesmo? São os elementos que estão se repetindo. Os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Quais elementos que estão tanto no B quanto no C? Ó? Quais elementos que estão no B e no C se repetindo? Ó? Eu tenho o elemento D, o E
e o G, ó. Cadê? Ô, pessoal, D, E e o G, ó. Aqui tá faltando, por um errinho aí de digitação, opa, tá faltando o G aqui também, tá? Aqui eu só coloquei o D e o E, ó, mas tá faltando o G, porque o G também tá nos dois ao mesmo tempo, tudo bem? E aqui, ó, vamos ver. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é a interseção, ó. E, C menos o B. Então, eu vou pegar o conjunto C e tirar os elementos de B. Se eu tirar os elementos do B, ó, aqui tem B, aqui não tem. Aqui tem D, aqui tem. Então, arranquei. Tiro o D. Aqui tem o E, aqui também tem. Tiro o E. Aqui tem G, aqui também. Tiro o G. Ah, agora eu entendi, ó. Quando eu tiro tudo, ó, vai sobrar o quê? Só o B. Agora eu entendi o que eu aprontei aqui na hora de digitar, ó. Eu peguei o G daqui de cima e joguei aqui para baixo, pessoal. Tá errado, tá? Aqui, ó, a interseção do B com o C, ó, na interseção é o D e o E, ó. O D, o E e o G, ó. D, o E e o G. DEG. São os três elementos que tá nos dois ao mesmo tempo. Então, essa é a interseção, D, E, G. Pega esse G e joga aqui para cima. E se eu pegar o C e tirar o B, vai sobrar apenas o B, porque esses três elementos eles têm em comum, então vai sobrar apenas o B. Então, aqui tá errado, tira o G daqui, tá bom? Faz o diagraminha aí que vocês vão conseguir visualizar melhor, tá? Agora, olha essa situação F, ó. Tem um parênteses, A, U para baixo, com B, menos o C. O que é isso mesmo? A interseção com B, menos o C. Pessoal, sempre vamos resolver o que está em parênteses primeiro. Então, primeiro faz aqui, ó, A intersecção com B e depois vamos tirar o C. Então, primeiro, ó, A interseção com B. O que é A interseção com B? São os elementos que tem tanto no A quanto no B ao mesmo tempo. Ó. Quais elementos estão se repetindo? O A está se repetindo? Não. O B? Também não. O C está se repetindo? Tá. O D está se repetindo? Também. Então, ó, o C e o D estão se repetindo nos dois. Então, eu vou pegar A interseção com B é CD, tudo bem? Agora, eu vou pegar essa interseção e vou tirar os elementos do C. Então, ficou dos elementos do conjunto C aqui, tá? Ficou esse conjunto C e D. Agora, vamos tirar o que eles têm igual. Aqui tem C, ali tem C? Não, então ele fica. Aqui tem D, lá tem D? Tem. Então, eu tiro o D, ó. Arranquei o D, vai sobrar o quê? Apenas o C, tudo bem? Pessoal, fica muito complicado. Eu tô falando aqui pra vocês sem conseguir estar apontando, mostrando, né? Mas monta o desenho aí, monta aquelas bolinhas que vocês conseguem tampar e visualizar melhor para conseguir compreender melhor. Tudo bem? Vamos lá, mais um exemplo para encerrar a aula de hoje. Então, olha só. Eu tenho esse conjunto aqui, tá? O conjunto M e o conjunto N. O conjunto M é toda essa bola aqui, ó. E o conjunto N é essa outra bola aqui. E eu tenho esse retângulo, ó. Tem uma letra aqui fora, tem esse retângulo. Pessoal, por uma falha minha também, eu esqueci de pôr o retângulo. Todos têm que ter o retângulo. O que representa o retângulo? O conjunto união. Tudo bem? É o todo, é a união. Então, esse aqui, ó, é o conjunto união. Tudo bem? Então, aqui ele está pedindo. Determine os conjuntos. Quem que é o conjunto M aqui? Quais são os elementos do conjunto M? É só ver quem está dentro da bolinha do M, ó. Quem está dentro da bolinha do M? Ó? O A, o B, o C, o F, o G e o H. Então, esse aqui faz parte do conjunto M. Aqui, A, B, C, F, G e o H. Tudo bem? E agora, quem que é o conjunto N? O conjunto N é o que faz parte da bolinha do N, ó. Quem que tá aqui na bolinha do N? O B, o D, o E, o F e o J. O B, o D, o E, o F e o J. Ó. Faz parte da bolinha do N todo, ó. Tudo bem? Agora, se eu juntar o M com o N, a união, ó, M unido com N. Então, eu vou juntar todos os elementos dentro de um único conjunto, ó, vai ficar A, B, C, D, E, F, G, H, J. Ó, e o I? Entra na união? Não, o I não tá nem no M, nem no N. Ó, o I não faz parte nem do conjunto M, nem do conjunto N, então ele não vai fazer parte, tá bom? Então, a união eu vou juntar todos, eu vou pegar todos os elementos e colocar dentro de um único conjunto. Tudo bem?
Aqui a D, eu vou pegar o conjunto M e tirar o conjunto N, ó. Então, eu vou pegar essa bolinha aqui do M e tiro, ó. Tampa aí com a mão de vocês o conjunto M, o que vai sobrar? A, H, G, C. Tudo bem? Posso colocar nessa ordem, não preciso colocar na ordem alfabética, tá? Ó, A, C, G, H. Tudo bem? Que eu coloquei em ordem alfabética. N menos M. Agora, ao contrário, eu vou pegar a bolinha do N e tirar a bolinha do M, ó. Tampa com a mão de vocês aí. Ficou o quê, ó? D, E e J, ó. D, E e o J. Tudo bem? O F é a interseção do M com N, ó. O que tá igual no conjunto M com o conjunto N, ó? O B e o F, que é o que tá nos dois ao mesmo tempo, ó. Que é a interseção entre eles, ó. O B e o F. Tudo bem? U. Oxe, o que é esse U, professora? É união? Mas união entre quê? Não tem um conjunto aqui? Como é que eu vou saber? Pessoal, o U é o universo, tá? Então, qual que é o universo que eu estou trabalhando aqui, ó? Qual que é o universo todo? São todos os elementos que estão dentro desse retângulo, ó. É o A, o B, o C, o D, o F, o E, F, G, H, o I e o J. Porque, ó, tá tudo dentro desse retângulo, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tá faltando o J aqui, o J que tá aqui também, tá, pessoal? Tá faltando o J aqui. Tudo bem? Então, essa foi a aula dessa semana. Espero que vocês tenham entendido. Vamos ver se na próxima semana a gente marca uma aula via Meet, tudo bem? Uma aula ao vivo, online, para que a gente possa conversar pessoalmente, tá joia, pessoal? Ah, outra coisa. Ao representar as bolinhas, gente, sempre coloca nome. Como assim? Essa bolinha aqui, ela representa qual conjunto? A ou B? Coloca a letrinha aqui do lado, para você saber. Ah, essa aqui é a bolinha do A, essa aqui é a bolinha do B. Se não colocasse nem o A nem o B, você fica perdido, você não sabe quem que representa quem. Tudo bem? Então, coloca. Então, ó, aqui é a bolinha do M, aqui é a bolinha do N, ó, tem que estar representando. Tudo bem, pessoal? Então, uma boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima semana.